que a gente tem que fazer é realmente pensar em aumentar, né, em estimular o consumo voluntário da fêmea durante a lactação. Esse é a chave, né, de diminuir esse catabolismo lactacional. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje a professora Ana Paula conclui o assunto sobre catabolismo lactacional. Saiba como ele influencia na produtividade da leitegada. Olá, meu nome é Ana Paula Melage, eu sou professora do setor dos suínos da URGS e hoje eu vou falar então para vocês o que é e quais as consequências do catabolismo lactacional em suínos. Hoje a gente normalmente observa que o intervalo desmame-estro está cada vez mais curto, né? As fêmeas elas não estão tendo tantos problemas em retornar ao estro após o desmame, mesmo tendo uns graus aí moderados de catabolismo lactacional, tá? São poucas granjas, né, que apresentam essa característica, mas hoje nós temos assim um cenário um pouco mais confortável, as fêmeas são mais resistentes ao catabolismo lactacional com essa característica, né, de retorno à ciclicidade após o desmame. E também nem sempre a gente observa uma redução na taxa de parto, mas o que a gente realmente ainda observa é uma redução no tamanho da leitegada. Então também é uma outra característica, né, da primípara apresentar uma redução na leitegada no ciclo subsequente, né? Então, por isso que também a gente comenta, né, da síndrome do segundo parto, que está relacionada ao catabolismo lactacional, né? Então, fêmeas primíparas que experienciam, né, essa redução da sua condição corporal, uma alta mobilização da gordura e da proteína corporal para suprir a produção de leite, elas podem apresentar quedas aí de pelo menos um leitão, né, no parto seguinte, no segundo parto. Isso que a gente chama então de síndrome do segundo parto, que está a ver, né, tem essa ligação com o catabolismo lactacional. Bom, que estratégias que a gente pode fazer para minimizar, né, esse catabolismo ou o efeito desse catabolismo lactacional? Então, como eu comentei, algumas fêmeas elas vão mostrar esse catabolismo, né? São muitas fêmeas que, aliás, demonstram, algumas nem tanto, mas o que a gente tem que fazer é realmente pensar em aumentar, né, em estimular o consumo voluntário da fêmea durante a lactação. Esse é a chave, né, de diminuir esse catabolismo lactacional. E como é que a gente faz isso? Bom, o trabalho de estimular o consumo voluntário na lactação não começa na lactação. Ele começa com o preparo da fêmea, e quando a gente pensa nas fêmeas primíparas, é claro que a gente pensa no preparo das leitoas. Então, todo o manejo, né, de condição corporal, de peso de leitoa, ele tem que ser atingido, tá? Para não deixar a fêmea, né, ser inseminada muito pesada, nem muito leve. Ela tem que ganhar peso durante a gestação, né, durante a sua primeira gestação, em torno aí, a gente comenta, né, de 30 a 40 quilos normalmente a fêmea ganha durante a primeira gestação. Então a gente não pode pensar em ter fêmeas muito pesadas no primeiro parto, né, porque a sua exigência de mantença vai ser muito mais alta, e nem também ter fêmeas muito magras, né? Então, esse trabalho de condição corporal, ele vem desde a leitoa e ele tem que ser trabalhado em todo o plantel, tá? Bom, trabalhando assim nessa condição corporal, em fazer a fêmea chegar, né, com score 3, 3,5 lá no momento do parto, e aí então ela chega na maternidade, ela precisa ter então ambiência adequada para estimular o consumo, né? Principalmente quando a gente pensa em zonas de termoneutralidade para a fêmea. Então, a zona de termoneutralidade para uma fêmea em lactação, por exemplo, ela gira em torno aí de 16 a 20 graus. Seria uma zona confortável em que a fêmea vai ter
um bom estímulo para se alimentar. Em ambientes muito quentes ou em épocas muito quentes, é claro que esse consumo vai ser reduzido, né? Então a fêmea ela vai acabar reduzindo o seu consumo e por isso que a gente tem que atender ao máximo essa exigência de termoneutralidade das matrizes suínas, tá? Para estimular o consumo voluntário e claro que consequentemente isso vai estimular a produção de leite e o bom desenvolvimento dos leitões. Então a gente tem que pensar em ter instalações, né? Instalações e toda a parte de ambiência voltada para a fêmea, para que ela tenha não só nesse conforto térmico, mas esse conforto térmico gere realmente um consumo voluntário satisfatório para atender ao máximo, né, a sua exigência nutricional naquele momento, tá? Uma outra característica, uma outra dica que a gente poderia comentar aqui seria estimular o consumo de água, né, em águas com boa qualidade, água em boa temperatura, com boa vazão, né? Então uma fêmea em lactação ela pode beber aí em torno de 35, 40 litros de água por dia. E quando ela toma realmente essa quantidade de água, ela vai apresentar um bom consumo alimentar. Então a gente também tem que estimular o consumo de água. A ração de boa qualidade, né? Normalmente a ração de lactação é uma ração com maior teor de proteína, ela é mais energética, justamente para suprir, né, essa quantidade de ração que ela tem que comer, né? E suprir as suas exigências durante essa fase. Então, uma fêmea em lactação, ela tem outras exigências, exigências de temperatura, exigências nutricionais que a gente tem que cumprir, né? Então, são fêmeas que estão produzindo os leitões da granja, que vão ser responsáveis pelo bom desenvolvimento, né, de arrancada aí desses leitões, e a gente tem que ter esse cuidado. E lactações maiores, como eu comentei, são necessárias, né, certos ajustes. Então a fêmea vai ficar mais tempo lactando, ela precisa realmente ter toda essa parte por mais tempo funcionando, a parte de ambiência, a parte de qualidade de ração. Isso tudo tem que ser repensado, né? Quando a gente pensa em aumento da idade ao desmame, aumento da duração da lactação, as fêmeas podem sentir mais, né, esse catabolismo lactacional quando a gente estende por mais tempo. Um outro ponto também que muita gente tem dúvida e às vezes questiona é como é que fica a nutrição no intervalo desmame estro, né? Como é que a gente faz? Se a fêmea ela foi desmamada muito magra, é importante a gente, né, ter uma alimentação com uma maior quantidade, né? Então nós estamos falando aí de 4 quilos, às vezes o pessoal comenta que é à vontade, mas sabe que não consegue fazer um arraçoamento à vontade nessa fase, né? Então a gente pode pensar aí 4 quilos, né, seria uma quantidade assim que a fêmea poderia comer, né? E para fêmeas que são desmamadas numa condição ideal, a gente já tem estudos mostrando que não é necessário fazer o flushing, né? Desde que ela seja desmamada em condições ideais, claro. Então, nós fizemos um estudo que mostrava em torno de 2,75 kg, né? Então, aí em torno de 3 quilos seria já o suficiente para essas fêmeas. É um curto período, né? O IDE ele é mais curto, em 4, 5 dias, né? A maioria das fêmeas já estão demonstrando o estro. Então a gente também tem que pensar em fazer com que essa fêmea nesse período tenha assim uma capacidade, né, de ter as suas reservas corporais sendo aí formadas novamente, tá? Então com isso eu encerro. Acho que é um tema super interessante e sempre é atual, só todo mundo sempre tem alguma dúvida em relação a isso, né? E queria agradecer também ao convite aí, pela essa oportunidade de ter vindo aqui conversar com vocês sobre esse tema, ok? Um abraço e até breve. Este foi mais um Minuto Agro feito especialmente para você. Para mais informações, continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!